Com frequência encontramos as pessoas querendo opinar, participar do processo decisório e da compreensão crítica sobre a educação no Brasil. Isto poderia ser positivo se tal participação se desse minimamente fundamentada e a partir de um conhecimento, espera-se, básico e sólido sobre a educação. Ocorre que a maioria das contribuições, infelizmente, se reduz a indivíduos querendo dizer o que deve ser ensinado nas salas de aula e demonstra uma compreensão bastante equivocada, limitada, rasa e bastante prejudicada sobre a educação em si e toda a complexidade que ela envolve. Geralmente as opções são criar disciplinas para tudo, como se você pudesse criar uma disciplina que ensinasse algo e amanhã a sociedade estaria perfeitamente mais harmônica e elaborada. Ocorre que essa solução aparentemente simples tenta resolver um problema altamente complexo, o que por si só demonstra a falibilidade, demonstra a falência desta provocação. Nesse sentido, trago uma reflexão breve, mais para fazer perguntas pertinentes ou impertinentes do que para apresentar respostas propriamente ditas, mas também para sugerir alguns caminhos possíveis. Afinal, quando tratamos de educação, me parece ser essencial perguntarmos qual é a função social da educação propriamente dita. Por quais motivos a nossa sociedade parece cada vez mais se distanciar da formação crítica e da formação adequada para o exercício da cidadania, da autonomia, do trabalho e da dignidade humana? Por que as instituições de ensino e a própria sociedade como um todo estão se transformando numa verdadeira fábrica de idiotas? John Dewey, um pensador que muito influenciou na educação brasileira, por meio principalmente de Anísio Teixeira, defendia a ideia de que a concepção de educação como um processo e uma função social não tem significação definida enquanto não definimos a espécie de sociedade que temos em mente. Talvez a educação seja um dos assuntos sobre os quais todos os humanos concebem um posicionamento, tão logo tenham algum domínio linguístico, desde o mais simples ao mais elaborado, principalmente no que tange aos quereres sobre a educação. Isso porque a linguagem, por si só, é sempre um ato de aprendizagem que implica o domínio profundo ou raso de determinados símbolos e significados aos quais o ser humano afere sentidos, nem sempre comuns. Independentemente das diferenças, divergências ou convergências de entendimento sobre o aprender, pode-se afirmar que, de acordo com Dewey, toda aprendizagem é algo que acontece a um indivíduo em determinado tempo e em determinado espaço. Daí que, antes de se ocupar de determinada concepção de educação e da sua função, objetivos, finalidades, é preciso ter presente que a educação ela é uma ideia abstrata, assim como abstrato é a ideia de Estado, de democracia, de sociedade, de neoliberalismo, de bem-estar social, de mercado, etc. Ou seja, são os indivíduos que possuem objetivos e, com base nesses objetivos, atribuem sentido às ideias abstratas que concebem. Ora, é inegável que os indivíduos vivem, ocupam, encontram-se e se desencontram em tempos e espaços diferentes, portanto, com aprendizagens diferentes, mesmo que estabeleçam propósitos e interesses comuns. Sendo assim, é mister inferir que a educação é um processo que perpassa a vida social, portanto, já tem uma função social em si mesma. O que torna essa questão complexa é a definição de sociedade que cada indivíduo tem em mente. Quanto mais complexas forem as sociedades, maior será a complexidade sobre a função social da educação. O desafio ele precisa ser enfrentado com seriedade, profundidade e coerência para evitar que a linguagem se limite à aprendizagem rasa, o que tornaria superficial e pobre de sentido não só a concepção, como a própria vida social dos indivíduos. Isso porque,
como Aristóteles já definiu com propriedade há mais de 380 anos antes de Cristo, é da própria natureza humana ser social. E aquele que não faz parte da política, da vida social, da polis, da cidade, é um ser desprezível, um ser divino acima da humanidade. Ou um demônio, afirma ele. O homem é, por natureza, um animal político. Portanto, dada a condição da linguagem com sentido, da capacidade de emitir juízos sobre o que é bom, belo, justo, sobre o bem e o mal, o que difere dos animais que não são políticos, mas apenas gregários, como as abelhas, por exemplo. Os indivíduos precisam, portanto, enfrentar o desafio e arrogar a que noção de sociedade querem pertencer. Qual projeto de educação defendem e qual função social ela se destina? Em síntese, a complexidade e o conflito social eles são inevitáveis. Por certo, a vida da sociedade moderna ou pós-moderna, como preferem alguns teóricos, é deveras mais complexa e se complica com maior celeridade do que as sociedades que marcam lá o nosso berço da civilização ocidental. Nesse sentido, Norbert Elias afirma que, na vida social de hoje, somos incessantemente confrontados pela questão de se e como é possível criar uma ordem social que permita uma melhor harmonização entre as sociedades e inclinações pessoais dos indivíduos, de um lado, e de outro, as exigências feitas a cada indivíduo pelo trabalho cooperativo de muitos, pela manutenção e eficiência do todo social. Só pode haver uma existência individual mais satisfatória se a estrutura social pertinente for mais livre de tensão, perturbação e conflito, afirma Elias. Cabe, por derradeiro, então, o questionamento: que concepção de sociedade nosso tempo e espaço nos permite aprender? Que concepção de Estado pode harmonizar os interesses privados com os coletivos? Há ainda espaço para a ideia de um Estado democrático de direito capaz de gerir a ordem social? Ou já poderíamos pensar, como sugerem alguns teóricos, na ideia de um Estado pós-democrático? Que concepção de educação pode exercer, no todo ou em partes, a função social de sustentar a estrutura social, dirimindo as tensões, as perturbações e os conflitos? Como buscar um sentido comum nessa sociedade, nessa conjuntura, principalmente se considerarmos o fato de que há a predominância de uma concepção social neoliberal alimentada pela lógica de um novo capitalismo que se mantém justamente sobre a estratégia da desorganização? Como buscar a profundidade, a coerência e o sentido comum de sociedade quando o que prevalece é o raso, o contraditório, o individualista, o competitivo? Como enfrentar a ameaça de uma ruptura paradigmática da natureza social política do ser humano, transmutando-o, ao contrário da tese de Aristóteles, para uma natureza gregária, individualista, cuja ideia de bem comum é a de que cada um possa se associar apenas quando o bem é individual e o contrato social vem admitir a ruptura unilateral por quem se desinteressar primeiro? Como vamos retomar a concepção do ser humano como sendo um animal político, ao invés de ser o politiqueiro partidário animalesco que se tornou? Levanta-se aqui nesse breve espaço a hipótese de acordo com a qual, ainda pior do que qualquer ser humano com linguagem simplificada e imprecisa, formular qualquer concepção e objetivos para a educação, é o fato dos tempos e espaços modernos proporcionarem o financiamento privado e a legitimação estatal para concepções ainda mais simplificadas e imprecisas que a própria linguagem e aprendizagem de quem as cogita. Como o indivíduo, ou melhor, como que o sujeito ajusta-se, comporta-se, localiza-se física e intelectualmente, como ele identifica e resolve as problemáticas que este modelo de sociedade impõe? Eis o problema principal que se põe. Qual é a complexidade da função social da educação nas sociedades complexas
entre o Estado democrático, o indivíduo e o capitalismo, principalmente aqui o capitalismo neoliberal. A Constituição Federal de 88, ela consolida os fundamentos da República Federativa do Brasil e daquilo que chamamos de Estado Democrático de Direito. Dentre estes fundamentos, destacam-se a soberania, a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Tais fundamentos, como a própria categorização já expressa, sustentam todos os direitos individuais e coletivos, como previsto lá no nosso artigo 5º, todos os direitos sociais, previstos principalmente do artigo 6º ao 11º, e os direitos políticos, previstos do artigo 14º seguinte, sem os quais estes direitos, a democracia não se sustenta enquanto concepção de que todo o poder emana do povo, como está explícito lá no artigo 1º, parágrafo único da nossa Constituição. Tem-se, assim, a base para a compreensão da função pública da educação no Brasil em seu caráter de buscar o pleno desenvolvimento da pessoa humana e o preparo para o exercício da cidadania, tal qual expresso no artigo 205 da Constituição Federal. O grande desafio aqui é compreendermos em que consiste o desenvolvimento da pessoa humana e como que ele poderia se dar ou buscar-se plenamente. E como que se dá o preparo para o exercício da cidadania, que envolve o trabalho, a cultura, a participação política, a vida em sociedade, ou seja, que transforma o ser humano ou possibilita ao ser humano exercer a sua essência política na sociedade. Ocorre que, dada a superficialidade, a carência epistêmica, a desqualificação profissional aumentada pela desvalorização dos profissionais da educação, dado o fato de qualquer indivíduo, geralmente leigo, raso e vazio sobre o conteúdo complexo que envolve a educação formal, qualquer energúmeno se legitima na pretensa, mas falaciosa capacidade de falar sobre a educação e, pior, querer dizer como a educação deve se dar e o que deve se ensinar. Tem-se na educação, então, o aprofundamento do estado de barbárie, a dessimbolização e o empobrecimento dos sujeitos que educam e, ainda pior, dos que deveriam ser educados. E isso perpassa desde o nível fundamental até o nível superior da educação formal, tanto na educação pública quanto na educação privada. Como afirma Casara, a dessimbolização produz o esvaziamento subjetivo e o correlato processo de idiotização do indivíduo. O empobrecimento subjetivo se dá, portanto, na linguagem. Assim, para evitarmos o empobrecimento da linguagem e não dar corpo à maioria de ocasião, aquela maioria oportuna que vai de acordo com os seus interesses individuais ou de apenas um pequeno grupo, para não darmos voz a isso, portanto, para não tornar ainda mais pandêmico o processo de proliferação dos idiotas, sugere-se que antes de falarmos sobre a educação, se de fato estivermos comprometidos com sua função social, tratemos de ter algum domínio da propedêutica, da introdução, alguma compreensão um pouco mais sólida e fundamentada sobre a complexidade da educação, seja ela enquanto política educacional ou enquanto atuada no contexto da prática, se é que seria possível fazer essa distinção. Some-se a isso o exercício contínuo da reconstrução do simbólico, o enriquecimento da linguagem e, com ele, a possibilidade de reconstrução ou a possibilidade de construção do sujeito e da sociedade a partir de e em função de um ethos fundamentado na garantia e nos deveres pertinentes aos direitos fundamentais e no alcance da dignidade humana, que se opõe à barbárie estabelecida pela dessimbolização que empobrece o sujeito. Afinal, resgatando a provocação inicial de Dewey, antes mesmo de responder à pergunta que educação queremos, é imprescindível respondermos à pergunta: que tipo de sociedade queremos? E para ambas é condição irrefutável saber responder: que tipo de sociedade somos e que tipo de cidadão sou eu nessa complexidade social? Certamente,
dada a natureza dos nossos egos inflados, dado o esvaziamento subjetivo e dada a elevada idiotização do indivíduo, a maioria será mais inclinada a declarar ser, ao menos na sua cabeça, o melhor dos cidadãos e a saber o melhor dos mundos possíveis. Mas isso só nos leva a entender melhor a tese de Darcy Ribeiro, segundo a qual a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Afinal, não é preciso ser um gênio para perceber que a sociedade que temos se beneficia e usa a educação para a proliferação dos idiotas. Mas, empobrecida subjetivamente na linguagem, a maioria sequer isso percebe e, pior, cega de si mesmo, ainda se permite o despautério de querer guiar aos outros. Pensemos melhor para pensar bem e continuemos a debater o espaço da educação na perspectiva de abertura da compreensão e do entendimento, mas com razoabilidade, com pertinência, com fundamentação e com muita clareza e abertura para as possibilidades que se dão dentro da complexidade na qual nós estamos inseridos. Obviamente, essa complexidade não possibilita, assim como nunca possibilitou, que nenhum de nós seja dono da verdade. Mas esta sociedade demonstra que cada um parece apoderar-se e ser cada vez mais dono da idiotice.